Bom, gente, estamos aqui mais uma vez para discutirmos o nosso programa Pensa Bem, que é um programa do Grupo Unis, né, que dentro do nosso grande propósito, que é empoderar a gente para transformar realidades. Hoje nós vamos discutir sobre a importância da leitura para o desenvolvimento cognitivo. E eu estou com 3 pessoas muito especiais que vão discutir conosco esse tema. Nós estamos aqui hoje com a Tainá Silva. Ela é bacharel em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda pelo Unis, licenciada em letras, português também pelo Unis, pós-graduanda em marketing digital e consumo, criativo do departamento de marketing do Grupo Unis, mediadora do Clube de Leitura de Adorim e do Clube de Leitura Clássicos Zahar. Karina Adriele Duarte de Melo é doutora em Ciência da Linguagem, tem mestrado em Letras, Linguagem, Cultura e Discurso, é graduada também em Letras. Foi professora efetiva na rede pública de ensino, atuou como professora substituta no Cefet Varginha. Atualmente, ela é coordenadora dos cursos de Letras e Comunicação no Centro Universitário de Sul de Minas, aqui no Unis, instituição do qual também leciona em diversos cursos de graduação. Possui experiências na área de letras, com ênfase em língua e literatura, e desenvolve pesquisas sobre língua, literatura, discurso e formação de professores. Estamos também com Márcia Miranda Caetano Antunes, tem mais de 20 anos de experiência no secretariado e assessoramento executivo em multinacionais, é graduada em Belas Artes, tem fluência em inglês e esteve por 11 anos como secretária executiva da presidência do Unis. Hoje atua como ouvidora do grupo. É também pós-graduada em RH pelo Unis. Gente, que bom ter vocês aqui para a gente poder discutir um tema muito interessante, né? Sobre a questão da leitura nesse nosso desenvolvimento cognitivo aí. Como é que vocês avaliam o nível de leitura, né, do nosso povo, né, do Brasil, do brasileiro? Então, os números não são muito bons, né? Se a gente pegar a pesquisa do Retratos de Leitura, a média é de que o brasileiro leia menos de 3 livros ao ano, do início ao fim. Por que você acha que acontece isso, cara? De verdade. Então, eu acho que isso tem uma série de fatores, né? Tem um pouco a ver com a formação básica. Se os professores não leem, eles não incentivam os alunos na leitura. Então, tem um pouco disso, que eu acho que é um problema na educação básica, mas também tem a falta de incentivo como um todo, porque na escola é muito comum você perceber que até ali o Fundamental 2, os alunos leem bastante. No ensino médio, eles já começam a ficar um pouco mais focados em vestibular e tal, e aí quando vão para o mercado de trabalho, na maioria das vezes, abandona mesmo a leitura. Um dos primeiros brinquedos de uma criança, né, quem é mãe sabe, são livrinhos de plástico para brincar até em banheira, quer dizer que acho que falta um pouco também, ou às vezes até isso começa em casa, mas não termina quando eles começam a crescer, que é o incentivo em casa a leitura. Um dos primeiros brinquedos é o livrinho de banho, que a criança começa ali a inventar, a gente começa a contar a história para a criança e isso para em algum momento. Como a Karina falou, na adolescência, o adolescente tem um certo break, um certo descontentamento em ter que ler o livro para o Enem, inclusive. Então, ou seja, seria a leitura não é uma questão prazerosa, é uma questão mais de obrigação, digamos assim, hoje. Uma vez eu ouvi isso, um comentário só, tá, gente? Como eu não atuo diretamente na área, mas o pessoal colocando que muitas vezes o nosso próprio ensino, né, o tipo de ensino é muito mecanicista. Ele é muito, por exemplo, hoje é voltado à questão de vestibular. Vocês acham que isso tem impacto nesse processo de leitura, desse desinteresse, ou não tem nada a ver? Então, só voltando um pouquinho, eu acho assim, existem diferentes tipos de leitura. Nem sempre a leitura é prazer, né? Às vezes a gente tem que ler um texto técnico, um texto difícil, então nem sempre ler é um prazer. Agora tem essa leitura que é ali do entretenimento e tudo mais, né? Agora sim, eu vejo às vezes, ouço alguém falar assim, mas você gosta de ler ficção?
né? Eu acho que a ficção está muito atrelada a esse comportamento dos afetos, da humanização. Tem um texto lindo do Antônio Cândido que ele fala que todo mundo tem que ter direito à literatura porque a literatura humaniza. A literatura afina os sentidos, a escuta, o olhar para o outro, né? O senso crítico da pessoa. O senso crítico. Então, se você fica numa visão muito utilitarista para as coisas, pragmática, o que eu ganho com isso, né? Às vezes, o que eu vou ganhar com isso? Acaba que isso vai promover um desinteresse nessa literatura que às vezes é ficção e que só está falando de humanidades. Eu acho que é muito importante quando a gente para realmente para ver esta questão da leitura nesse nosso desenvolvimento até cognitivo, né? Uma das grandes coisas que hoje a gente discute muito é uma questão de inovação, né? Esse pensar fora da caixa. E no meu modo de ver, a leitura é fundamental para que isso ocorra. Essa visão de mundo, essa abertura de perspectiva, né? Essa busca por realidades muitas vezes que nós não teríamos aquele insight se não fosse por um processo de leitura. E é onde eu acho que, nesse sentido, realmente, quando se é criança, eu vou falar o seguinte, eu aprendi a ler com gibi. Eu gostava de ler o gibi. A partir do momento que você vai dali, você vai começando com texto, você vai caindo depois em textos mais temáticos, mais técnicos, né? Mais, digamos assim, mais profissionais. Se você não tiver aquela base do gostar também, a busca pelo ler é complicado. Ou não é não? Você que mexe, por exemplo, com clube de leitura. Com conteúdo. Né? Eu acho que na escola a gente vê muito essa obrigação. Você tem que ler tal livro para a prova, você tem que ler tal livro para o vestibular. Eu acho que isso complica muito. Quando a gente ouve depoimentos de leitores, a gente vê, eu li Machado de Assis na escola e eu odiei. Eu entrei em contato com Machado de Assis 10 anos depois que eu formei e achei incrível. Então, eu acho que muito o fato de ser... do momento, às vezes. O momento e o fato de ser obrigado a ler também, acho que incomoda um pouco. Ter esse contato e ser divertido e ser prazeroso. Mas você sabe que eu acho que tem um ponto aí que às vezes eu acho que é uma falha pedagógica. Porque se a gente fala para o estudante que ler é só prazer, na hora que ele se depara, vai estudar o romantismo na escola, aí ele se depara com José de Alencar, que é um texto assim muito cheio de adjetivos, em vários momentos muito pedante. Ele não vai ter prazer nunca naquilo. Então, às vezes, a gente tem também que olhar para alguns textos literários como objeto científico. Olha, isso assim, é de uma época... Né, Karina? Às vezes tem o texto técnico que é obrigatório para o conhecimento. Pois mas aí nessa questão de um texto técnico, concordo plenamente. Mas só que eu acredito que a grande dificuldade é quando você joga uma leitura sem contextualizar uma série de questões. Porque não faz sentido. Se você pegar um texto de verdade, e você não consegue ver sentido naquele texto, e se você já não tem uma certa rotina de leitura, é muito complicado. Como você está colocando, né, na questão da adolescência. Pensa bem, cabeça explodindo, vendo o mundo, várias perspectivas, chega com um texto técnico e fala, se não tiver todo um contexto, não tem condição. A concorrência nessa fase chega a ser desleal para o adolescente, né? Nós vamos passar para um passo à frente. Ele tendo uma carga enorme de uma química, de uma física, de uma matemática, ele vai dar vazão àquilo ao ter a predileção por ler, a não ser que seja uma leitura por prazer, por conhecimento, uma coisa que ele esteja lendo que tem a ver com ele no momento, que eu acho que isso aí pega muita gente para a leitura também. Você mas procurar o leitor, ele... autores, né, e conteúdos que tem a ver com o que você está passando no momento. Mas o leitor, eu acho que ele vai amadurecendo ao longo do tempo. Sim. Então, como você mencionou, a gente começa a ler com um gibi, com histórias infantis, e aí depois passa por um romance, uma coisa assim. E aí eu acho que é natural a gente buscar, depois de um tempo, obras mais pesadas, que tenham temas mais difíceis. Então, mas aí a gente está preparado até para ler. Exatamente. Né? Porque a gente tem que ter, no meu modo de ver, você tem que ter aquela maturidade ou até aquele costume de leitura. Então, pelo menos eu acredito assim, como você disse, é uma questão evolutiva. Hoje você consegue, amanhã está ali e você vai, é a mesma coisa. Todos nós até hoje estudamos. Você vai sentar para ler hoje um texto de doutorado, um texto no doutorado, você pega, dá uma vontade e fala, não vou ler isso em hipótese alguma,
Mas tem que ler. Só que a gente já tem o hábito, né, de sentar e... Então, por isso, eu acredito que possa ser um nível mais, assim, crescente. E contextualizar os livros, entendeu? Porque, igual eu estava falando do José de Alencar. Olha, ele tinha um projeto de criar uma identidade nacional, a gente tinha circulando aqui no Brasil só textos portugueses, de autores portugueses, vamos colocar a figura do indígena como herói nacional. Aí, se você contextualiza tudo isso, o aluno vai para aquele texto entendendo, olha, isso aqui era dentro desses objetivos, dentro desse cenário. E até mesmo curioso. Exatamente, e curioso, é. né, para você entender. E aí, Márcia, caindo no que você falou, comparando a literatura com outras áreas do conhecimento, a literatura mobiliza muitos saberes. Né? Tem até um escritor que eu adoro, que é um francês, que o Roland Barthes, ele fala uma coisa que ele alfineta as outras áreas, né? Porque ele vai dizer assim, se tivesse que tirar do currículo todas as outras áreas, que nós mantivéssemos a literatura. Porque você pega hoje um diário de Anne Frank, quanta coisa que você não aprende sobre Segunda Guerra Mundial. Né? Exato. Né, sobre os conflitos de uma adolescente, sobre puberdade. Né? Hoje a gente tem também uma linha muito forte de jornalismo literário, que vai misturar um pouco ali de história, jornalismo, com essa narrativa mais afetiva da literatura. Né? Então, quanta coisa que a gente não aprende com essas narrativas, porque mobiliza muitos outros saberes. Qual que é, vocês, né, que inclusive têm um grande estudo e vivência nesse tema. Se tivesse que elencar vocês assim, a principal dificuldade para se criar um hábito de leitura, qual que vocês falariam? Que para mim, essa é a principal obstáculo para a criação desse hábito de leitura. Eu acho que é reconhecer o valor. A Lígia Fagundes Telles, né, que até faleceu esse ano, ela dizia uma coisa que não tem como uma pessoa que se propõe a ler não gostar de ler. Porque você hoje tem livros de todos os tipos. Você vai ter o romance policial, você tem aquele livro que dá frio na barriga, você tem o livro para chorar, você tem, né, uma diversidade temática ali à sua escolha. Uma vez que você se propõe a ler, você vai se envolver com um tipo de leitura. Agora, esse passo para você se propor a ler, eu acho que é o grande desafio, porque a pessoa reconheceu o valor da literatura. Às vezes eu ouço alguém falar assim, ai, Karina, eu queria ter o tempo que você tem para ler. Né? Tem um outro poeta que eu também adoro, que ele fala o seguinte, o tempo mora nas nossas prioridades. Então, para você falar para uma pessoa que a leitura é importante e ela reconhecer essa importância, esse é o grande desafio. Porque uma coisa que eu tenho falado muito com os alunos, né, e a gente lá no Clube de Adorim também, que é esse clube de leitura, 15 minutos, coloque o desafio de 15 minutos de leitura diária. 5 páginas. Vocês vão ver o tanto que lê no ano, 15 minutos. E quem não tem 15 minutos? Né, por mais corrida que seja a nossa vida, né? Eu acho que o hábito vem muito de casa também. Eu acho que os pais têm essa responsabilidade, sim, de exemplo, de ver lendo, de ter livros ao acesso ao mesmo, né? Tem o controle remoto, tem o controle do videogame, mas tenha uma mini biblioteca que seja ali exposta para a criança, vai ter curiosidade. O adolescente, se você falar esse livro aqui, leia a partir de tal, ele vai querer ler aquele livro. Às vezes o mesmo livro de um filme, para ele comparar o livro, né, com o que foi exato, com a adaptação para o filme. Isso é interessantíssimo e você tem que plantar. Hoje, com a tecnologia que a gente tem o acesso aí, né, até comentei com a Karina antes de começar as nossas gravações aqui, sobre o Kindle. É uma forma de incentivo à leitura. Né? Se a criança falar, livro, papel, a gente adora, mas tem os que vão preferir o Kindle. Então, eu acho que esse incentivo parte de casa, sim, até de uma negociação, se for necessário, olha, pode fazer isso, mas quero esse livro aqui, eu quero que você entenda essa parte histórica, ou essa curiosidade, ou esse assunto. Eu acho que é companhia também, faz falta. Eu acho que o ato de ler, às vezes, é muito solitário. Então, você ter alguém para compartilhar as suas impressões, alguém que está lendo o mesmo livro que você, alguém que leu, que te indicou, também faz diferença. Agora, vamos colocar uma questão da leitura que é importante, né? Eu vou dar um exemplo aqui.
Quando eu estava no meu tempo de faculdade, você ia ler um texto, você tinha que ler um texto ou pegar um livro, você ficava numa fila de 15, 20 dias. Por quê? Porque estava com alguém, você tinha que esperar alguém entregar para você pegar o livro, você tinha um tempo para ler, porque você tinha que devolver o livro que já é na fila. O acesso à leitura, digamos assim, principalmente a leitura mais especializada, era muito difícil. Era complicado você ter o acesso. Primeiro, porque comprar o livro era caro e, às vezes, também você ia na biblioteca da sua faculdade, o livro já estava prestado, você ficava esperando. Então, quando você pegava aquele livro, você dava um valor naquele tempo e naquele livro, porque você pegava e lia. Hoje é o inverso. Hoje nós carregamos aqui uma biblioteca. Nós podemos ler tudo aqui. Mas, pelo menos eu ainda acho que o livro físico tem também a sua magia, né? Você poder sentir o livro, você poder... Até o cheiro do livro tem a sua magia. Mas por que estou colocando isso? Vocês acham que hoje, devido a essa questão também de uma facilidade a qualquer tempo, a qualquer hora, de um processo de leitura, acaba desvalorizando um pouco esse ato do ler? Por quê? Porque não, eu vou ler amanhã, vou ler daqui 15 dias, eu vou postergando leituras, ou não tem nada a ver? Eu penso assim, que a gente não pode negar o lado positivo de ter uma democratização ao acesso, né, do acesso ao livro. Então, isso é um ponto, né, inegável, assim. Hoje, pessoas que talvez não conseguiriam comprar, porque livro ainda é um objeto muito caro no Brasil, pessoas que não conseguiriam comprar hoje conseguem, por mídias digitais, ter acesso a diversas obras literárias, né? Então, penso que isso é um aspecto muito positivo. Agora, é óbvio que, se pensar no passado, a gente tinha um certo fetiche, né, com esse objeto, o livro. Eu costumo trabalhar com os alunos uma atividade que eles têm que contar a história deles com a literatura. E eu conto a minha porque as pessoas às vezes acham que eu tive muito incentivo à leitura, tal, que a minha mãe não me ouça, mas lá em casa tinha exatos 4 livros que os livreiros passavam vendendo nas portas. Né, que era um livro sobre o corpo humano, um livro sobre plantas medicinais, um sobre mapas e a Bíblia. Era o que a gente tinha. Né? E essa fase de letramento literário começou com Bíblia, ouvindo as histórias, os textos narrativos. Né? E hoje você tem acesso a tudo. Você tem acesso a uma infinidade de literatura em diversos idiomas, né? Eu vejo isso como aspecto positivo, né? Está disponível. O impulso tem que ser para fazer com que esse leitor chegue ali. Tem uma vírgula aí que conheço alguns adolescentes aí na faixa dos meus filhos, que eles preferem ouvir o áudio, a internet já proporciona, né? Áudio do livro do que a leitura. Isso dificulta a escrita. Isso dificulta a interpretação de texto, que é uma das dificuldades que as escolas nos relatam, né, academicamente. E eles não pegam o hábito mesmo, eles preferem, às vezes, estão tomando banho e ouvindo o livro que eles têm que estudar, ou que eles precisam ter acesso à leitura. Eles andam preferindo o áudio do que a leitura, e isso prejudica. Isso prejudica muito, inclusive a escrita, na a interpretação. Exato. Curioso, eu discordo um pouco. Eu discordo um pouco. Eu acho assim, a literatura também está sofrendo influência das novas tecnologias. Então, hoje a gente tem, por exemplo, muita coisa de literatura digital, que é uma literatura que se movimenta, tem som, tem cor, você interage, você reconstrói o poema. E aí, a gente fala dessas multimodalidades da linguagem que foi para o espaço da literatura, né? Elas foram para o espaço da literatura, entrou audiobook, podcasts literários, canais no YouTube, as antigas radionovelas que a gente tinha, está indo para o podcast, está indo para o YouTube. Então, eu acho o seguinte, essas multimodalidades, elas coexistem. A gente não pode colocar como excludentes. Por que não ter o texto e também o áudio? Né? Até mesmo porque o audiobook ele ainda tem o agregador
que é para as pessoas com deficiência, né? Então, mas não tem uma coisa, por exemplo, e eu concordo com isso, porque hoje as tecnologias nós sempre temos que cada vez mais utilizá-las, mas se uma pessoa ficar somente no ouvindo, o processo dessa pessoa da escrita vai sofrer um impacto gigantesco, porque nós aprendemos a escrever também lendo, né, compreendendo, sentindo a estrutura daquele pensamento, né, quando você está ali no processo de leitura. Ou eu estou enganado com isso? Aí é uma questão da mediação, né? Se a gente estiver falando de crianças e adolescentes, mediação da família e da escola, e não o problema no objeto, no audiobook, porque ele tem que ser agregador, né? Ele não pode ser a única forma. Eu concordo, vou ficar não só pode haver ouvindo. substituição. Assim como hoje os alunos, por exemplo, e até esse retorno agora da pandemia está muito assim. Professora, posso tirar foto do quadro? Posso fazer no celular? Eles estão preferindo escrever no celular do que no papel. Então, é uma mudança de cenário que a gente tem e que a importância vai ser essa mediação. Vamos tentar trabalhar todas as habilidades? Essa questão da leitura e também a formação, hoje nós estamos no mundo tecnológico e muitas vezes nós usamos só aqui para digitar. E numa dessas viagens que eu tive a oportunidade de fazer e discutindo a educação, eu escutei de um grupo de professores que a escrita cursiva vai acabar deixando de existir. Esse manuscrito, ela usou ainda o termo assim, vai ser igual àquela escrita egípcia. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, por quê? Porque hoje a tendência é você digitar. Vocês acreditam nisso? Não. Eu acho difícil. Eu acho que toda vez que surge alguma coisa nova, é normal a pessoa falar, isso vai parar de existir. Foi a mesma coisa, acho que quando surgiu a TV, falou que o rádio ia parar de existir. Quando surgiu o Kindle, o livro vai parar de existir. Não, acho que é muito das coisas coexistirem e cada um tem o seu objetivo ali. Eu adoro essa discussão, né? Inclusive, eu trabalho dois textos, duas reportagens sobre o assunto com os alunos. Uma é dos Estados Unidos, que estava dando maior rebuliço, porque numa das escolas de alfabetização estavam substituindo as aulas de caligrafia por aulas de digitação. Aí entra todo mundo, né? Os neurocientistas, como que isso vai afetar a questão cerebral, a questão motora. E teve essa discussão também na Finlândia. Foi onde eu vi essa discussão. E aí, o que eu penso? Que a gente viu esse rebuliço também quando falaram que ia tirar as aulas de corte e costura das escolas das meninas, que iam tirar as aulas de carpintaria dos meninos, que iam tirar as aulas de francês da educação básica no Brasil, né? Então, nesse processo evolutivo é natural que o currículo mude com o tempo. Eu acredito, sim, que nós vamos ter essa mudança, mas que por muito tempo as duas modalidades ainda vão coexistir. Uhum. Gente, para a gente ir caminhando para o fim, né, da nossa discussão, não ficaríamos aqui tempos e tempos discutindo, eu queria que cada um de vocês pudesse terminar essa participação dando dicas. Que dica que você daria para aqueles que estão nos ouvindo, principalmente para um leitor iniciante, aquela pessoa que fala, vou começar agora a me dedicar mais à leitura. Que dica que você daria? Quem começa? Eu vou começar, então. Eu acho que eu volto, né, naquele assunto de que há de se ter, sim, um incentivo dentro de casa, o fácil acesso ao livro, presentear com o livro, pesquisar do que a criança ali, plantar aquilo, o que ela gosta, o que envolve, se gosta de um youtuber que seja, compra a história da vida, né, embora pequenas e às vezes até superficiais, mas o hábito da leitura tem que ser criado. E aí eu vou pular do início lá para o final. Quantos idosos ou alguma idade mais, 60 mais, 70 mais, não têm o costume de ler? O quanto a leitura é importante para o cérebro, para o funcionamento, para o resgate cerebral e memória dessa idade. Então, eu acho que são duas fases que, né, a maturidade durante esse período da infância, da adolescência até né, uma fase mais adulta, mais velha um pouco,
Esse trecho eu acho que é possível, né, a própria maturidade ou necessidade, né, Karina? Fazer a pessoa ler por obrigação e ela vai tendo ali um prazer junto. Agora, a infância, e ali é uma fase mais, eu acho que a gente pode plantar e pode ajudar muito aqui para plantar e aqui para exercitar. Eu acho muito importante essas duas fases. Eu acho que o principal é escolher um tema que você goste, que você se identifique. Para começar, é isso. Você não vai conseguir começar e desenvolver um hábito escolhendo um livro de um tema que você não gosta, que você não tem afinidade. Eu acho que esse é o principal, e aí puxando o sardinho para o nosso lado, participar de clubes de leitura que fazem toda a diferença também na experiência literária. Isso, essa questão dos clubes de leitura tem sido muito legal assim no Brasil, né? Porque a gente tem os clubes das editoras que mandam livros mensalmente para as casas, tem clube para as crianças e tem esses clubes que nascem dentro das universidades, né? E aí é você formar tribos de pessoas que gostam da mesma coisa de você, que vão discutir aquilo. Mas eu acho que o principal caminho, assim, para quem quer começar é criar o hábito. E hábito é disciplina. A gente não muda um hábito da noite para o dia, é você criar metas, falar assim, eu vou ler um livro por mês, é você se desafiar e começar a ler. Começar a ler, Vicia, né, Karina? Vicia e fazer o que a Tainá falou, pega um tema que você vai ter afinidade, né? E não importa se é clássico ou não, se vai ser um livro, às vezes, mais popular, né? Às Comece. vezes até uma autoajuda que vai te Comece. levar a algum caminho. O que eu gosto muito é que na literatura não tem regras. Não tem regras. Você não tem que ler nada, você não tem que gostar de determinado autor ou de determinado gênero. Você tem que ler, tem que gostar de ler. Gente, obrigado pela participação de vocês, fantástico. E você que hoje nos acompanhou aqui, ó, leitura é importante, leitura só faz bem, mas como já foi discutido aqui, a gente precisa criar o hábito para que a gente possa sempre também ter novas ideias, ter pensamentos desafiadores, né? Muito obrigado pela participação de vocês, até a próxima. Valeu!